Você está prestes a acompanhar uma história cheia de reviravoltas, onde a verdade pode mudar tudo a qualquer instante. Neste enredo, cada decisão pode desencadear segredos sombrios ou revelar uma nova esperança. Antes de começarmos, diga nos comentários de onde está assistindo nossa história, já se inscreva no canal, deixe seu like para não perder nenhum detalhe desse mistério eletrizante. Elias se acomodava em meio aos documentos, cercado por planilhas e acordos, num luxuoso escritório que, apesar de requintado, não conseguia dissipar o desconforto crescente em seu peito. O casamento com Verônica estava marcado para daqui a pouco mais de um mês, e a obrigação de garantir que tudo saísse perfeito pesava sobre seus ombros. "Elias, você parece preocupado", comentou seu pai, Eduardo, ao entrar na sala. "Está mesmo tudo bem?" Elias ergueu os olhos dos papéis, tentando disfarçar o turbilhão de incertezas. "É só uma sensação estranha. Parece que algo não se encaixa como deveria." "Você se refere a Verônica?" questionou Eduardo, unindo curiosidade e inquietação no olhar. "Ela é uma mulher encantadora. Todos nós acreditamos que vocês formam um bom par." "Sim, é o que todos repetem, mas há algo que me incomoda", respondeu Elias contendo um suspiro. "A forma como ela e a família dela se comportam ao meu redor, como se estivessem esperando o momento certo para alguma coisa." Eduardo inclinou a cabeça, franzindo o senho. "Será que você não está exagerando? As pessoas demonstram afeto de jeitos diferentes." Elias suspirou, fitando as janelas que se abriam para o jardim, impecavelmente conservado. "Talvez, mas sinto uma frieza, algo superficial, e não consigo ignorar a impressão de que estão só aguardando uma oportunidade." Eduardo pousou a mão no ombro do filho, numa mescla de preocupação e empatia. "Se estiver tão incômodo assim, por que não investiga? Não é correto para nenhum dos dois levar adiante um compromisso rodeado de inseguranças." Elias concordou, resoluto. "É isso que farei. Não posso dar este passo sem ter certeza do que estou sentindo." A decisão foi tomada. Elias compreendia que precisava agir. Na manhã seguinte, encaminhou-se a um brechó, escolhendo um conjunto de roupas modestas, surradas, adequadas a alguém que vivia ao relento. Ele encarou o próprio reflexo no espelho, assumindo uma expressão e postura que traduzissem alguma credibilidade para o disfarce. Ao final do dia, Elias estava preparado. Seu novo visual passaria despercebido entre as pessoas na rua. Ele partiu em direção ao bairro de Verônica, o coração acelerado pela ansiedade de descobrir o que estava acontecendo. Ocultar-se na penumbra das vielas e se esgueirar até a casa dela era apenas o primeiro passo de um plano audacioso. "Como você está se sentindo?" perguntou Renan, o amigo que ajudava Elias a executar a estratégia. Elias respirou fundo. "A tensão está me corroendo, mas preciso saber a verdade." Renan apoiou uma das mãos no ombro dele, como se quisesse transmitir segurança. "Só não esqueça que o que você encontrar pode mudar tudo. É um risco imenso." Elias assentiu. Com um último olhar para o espelho, saiu de casa, o coração acelerado e a cabeça fervilhando de indagações. A verdade precisava ser revelada, não importava o que viesse junto dela. Elias passou a vagar pelas ruas que circundavam a mansão de Verônica, observando cada detalhe ao redor, sempre atento aos movimentos. O local estava mais pacato do que ele esperava, com poucas pessoas circulando. Ele se aproximou dos portões da mansão e deu de cara com o segurança. Um homem imponente, de feições duras, que não fez questão de esconder o desprezo. "O que você quer?" O guarda vociferou com indiferença. "Estou com fome, com frio. Será que poderia me arranjar algo para comer?" disfarçou Elias, assumindo um ar suplicante. O segurança lançou-lhe um olhar de cima a baixo, sem qualquer resquício de empatia. "Aqui não é lugar para pedintes. Afaste-se antes que eu chame a polícia." Sentindo o peso da humilhação, Elias recuou para uma área mais afastada, disposto a esperar até surgir outra oportunidade. Depois de alguns minutos,
Ele avistou o pai de Verônica partindo da mansão numa caminhonete sofisticada. Elias se aproximou, tentando mais uma vez. Senhor, por favor, estou realmente com fome. Seria possível me ajudar? Esforçou-se para soar humilde. O homem ergueu os olhos numa análise rápida, mas entrou no carro sem hesitar. Desculpe, não tenho tempo. Arriscou, arrancando sem consideração alguma. A mesma sensação de rejeição pesou sobre Elias, que continuou obstinado. Em certo momento, Verônica apareceu, e Elias aproveitou para tentar contato. Dona Verônica, poderia me conceder ao menos um pedaço de pão? Pediu, olhos cheios de desespero ensaiado. Verônica, com um sorriso cortante, demonstrou imediata impaciência. Não tenho nada para oferecer. Vá embora. Você só atrapalha. Disparou com frieza, afastando-se sem sequer olhar para trás. Elias sentiu o impacto cruel da forma como era tratado. Aquela gente exibia cordialidade em público, mas ali estavam demonstrando uma indiferença perturbadora. Ele já estava quase desistindo quando viu Clara, a mãe de Verônica, sair da mansão. Elegante e imponente, ela irradiava uma soberania desconfortável. Elias decidiu tentar uma última vez. Senhora, por favor, só um pedaço de qualquer coisa para comer. Estou morrendo de fome e não tenho para onde ir, implorou. Clara nem disfarçou o nojo em seu semblante. Isso é um ultraje. Saia imediatamente ou mandarei removê-lo, ordenou, a voz cortante. Enquanto Elias se afastava, a sensação de humilhação só crescia. Então ele notou Laís, uma das funcionárias da casa, que saía para despejar o lixo. Viu nela uma réstia de esperança. Por favor, senhora, um pouco de água ou comida seria tudo para mim, suplicou, demonstrando desamparo. Laís parou, escrutinando-o com olhos repletos de empatia. Você está com fome mesmo, não? Aguarde um instante, vou ver o que posso fazer. E se encaminhou à cozinha. Quando retornou, trouxe pão e água. Tome, espero que ajude. Não sei pelo que você está passando, mas todos merecem um pouco de dignidade. Elias pegou a oferta com gratidão sincera. Obrigado, de coração. Nem imagina quanto isso significa para mim. Laís meneou a cabeça num gesto de compreensão. Não se preocupe. Apenas cuide de si e tente achar um lugar seguro. A mente de Elias continuava repleta de incertezas, mas o gesto de bondade de Laís o comoveu. Foi como se uma brecha de esperança se abrisse, lembrando-o de que a compaixão ainda existe, mesmo em ambientes onde tudo parece frio. Durante os dias seguintes, Elias persistiu em rondar a propriedade, testando os limites do disfarce para arrancar qualquer evidência ou indício que confirmasse suas suspeitas. Tornava-se cada vez mais óbvio que Verônica e sua família agiam de modo distante, quase desumano. Numa tarde, Elias retornou ao mesmo ponto em que recebera ajuda. Sentou-se num banco, refletindo sobre tudo o que presenciara. Sua atenção foi fisgada ao ver Laís deixando a mansão, o semblante pensativo. Oi, Elias, ela disse ao passar por ele, a voz revelando insegurança e leve curiosidade. Você está aqui de novo? Parece cansado. Surpreso, Elias ajeitou-se no banco. Sim, meus dias têm sido complicados. E você está bem? Laís demonstrou genuína preocupação. Eu ando exausta, mas é a vida. E você? Por que está aqui tão frequentemente? Elias viu no olhar dela uma oportunidade. Às vezes sinto que a vida não me dá trégua. Parece que estou preso a uma busca sem fim. Com solidariedade, Laís respondeu. Sinto muito. Caso queira conversar, estou disposta a escutar. Ele decidiu abrir parcialmente o coração. Eu só quero agradecer sua gentileza. Naquele dia, você me ajudou muito. Laís sorriu com uma doçura reconfortante, algo raro na mansão. Não há de quê. Todos passamos dificuldades em algum momento. A conversa fluiu de maneira surpreendente para Elias, que descobriu um pouco mais sobre Laís. Ela mencionou sua família, o pai falecido e a responsabilidade de sustentar a casa. Também falou sobre seu sonho de um dia cursar enfermagem, esperança que lhe dava forças para seguir.
Meu pai sempre dizia para nunca desistirmos de quem somos, por mais dura que seja a estrada. Contou Laís, os olhos brilhando de determinação. Ainda guardo esse sonho, mesmo não sabendo quando poderei realizá-lo. Elias a escutou atentamente, sentindo empatia pela força que ela demonstrava. Você é corajosa. Precisa ser difícil equilibrar trabalho e a vontade de estudar. Laís soltou um leve suspiro. Sim, mas não perco a esperança. A vida nem sempre é fácil, e a fé nos sonhos é o que me empurra. E você? O que te trouxe até aqui? Ele hesitou. Não era hora de revelar toda a verdade, mas não queria mentir. Estou em busca de respostas para algo que me atormenta. Ainda não sei bem o que é, mas preciso descobrir. Laís o encarou com compreensão. Encontrar respostas pode ser uma jornada longa, mas você não está sozinho. Se precisar conversar, eu estarei por perto. A tarde estava se despedindo, e Elias notou que a cumplicidade entre ele e Laís se intensificava. Ao se despedir, sentiu um sopro de consolo, menos solitário do que antes. Obrigado por me ouvir. Tem sido muito importante, confessou, de coração aberto. Não precisa agradecer. Laís respondeu suave. Acho que todo mundo precisa de alguém que escute de verdade. Elias se afastou, contemplando o impacto que Laís exercia sobre ele. A bondade dela era uma centelha de esperança diante de tanta indiferença. Algo dentro dele começava a se transformar, levantando novas dúvidas sobre seus verdadeiros motivos nessa investigação. Ainda assim, Elias prosseguiu com suas visitas cautelosas à mansão. Queria desvendar cada nuance e compreender se realmente havia algo perverso por trás do comportamento de Verônica e sua família. Entretanto, o tempo passado ao lado de Laís trazia uma nova perspectiva, criando um dilema silencioso em seu interior. Certa noite, já tarde, Elias decidiu que precisava de mais provas para suportar ou refutar suas desconfianças. Partiu para a parte dos empregados da mansão, onde talvez encontrasse Laís e pudesse conversar sem receio. Encontrou a porta dos fundos entreaberta e entrou com cuidado, sendo recebido por uma cozinha silenciosa. Lá estava Laís, organizando alimentos, aparentemente cansada. Elias bateu de leve na porta para não assustá-la. Posso entrar? Ele perguntou, tentando não chamar atenção. Laís levantou o olhar e, ao reconhecê-lo, fez um gesto para que se aproximasse. Entre, não se preocupe. O que o traz aqui a esta hora? Elias adentrou, cauteloso. Preciso entender mais sobre Verônica e sua família. Tenho visto coisas estranhas. Você já percebeu algo fora do normal por aqui? Laís, visivelmente perturbada com a lembrança de segredos que rondavam a casa, deu de ombros. Sinto que há muitas aparências. Há conversas sussurradas, mas eu não quero me envolver. Eu tenho uma razão específica para investigar isso. Elias respondeu sério. Não posso detalhar tudo, mas temo que Verônica e a família dela não sejam quem aparentam. Você sabe de algo que confirme essa suspeita? Laís demorou a responder, como se ponderasse a lealdade ao seu emprego. Uma vez ouvi a patroa ao telefone, falando de um esquema sobre casamento e dinheiro. Mencionou até um homem identificado apenas como S. Não sei se é alguém próximo dela ou um possível cúmplice. Elias sentiu os pelos da nuca arrepiarem. Isso soa muito estranho. Será que esse S pode ser o amante de Verônica ou alguém da família que está ajudando no plano? Não tenho certeza. Só percebo que há uma tensão constante. E o primo dela sempre ronda o escritório, espreitando como se aguardasse algo. Acho isso tudo suspeito. Elias processou cada informação, um calafrio percorrendo seu corpo. Então há mais nessa história do que eu imaginava. Laís olhou para ele com um misto de pena e receio. Por favor, tenha cuidado. Você pode estar se envolvendo em algo grande. Elias se ergueu, decidido. Obrigado, Laís. Isso tudo só reforça que preciso ir mais a fundo. Alguém pode acabar se ferindo com essas mentiras. Laís o acompanhou até a saída, preocupada. Se precisar de ajuda, me avise. Não quero que você corra perigo sozinho.
Elias deixou a mansão com a mente fervilhando. Precisaria investigar muito mais para descobrir o que Verônica e sua família estavam tramando. E teria que ser rápido, antes que fosse tarde demais. No dia que amanheceu, Elias elaborou um plano mais audacioso. Precisava de provas materiais, algo que não deixasse dúvidas sobre as intenções de Verônica e de sua família. Ter apenas relatos não bastaria. Ele decidiu que o melhor momento para invadir a mansão seria durante o almoço, quando as atividades costumavam diminuir. A ideia era buscar evidências de manipulações e segredos ocultos, sobretudo nos documentos mantidos no escritório. Com cautela e mantendo o disfarce, Elias encontrou o instante exato em que a cozinha estava vazia e se esgueirou casa adentro. Precisava chegar ao escritório de Verônica, pois ali, segundo rumores, ficavam os registros mais importantes. Com movimentos silenciosos, Elias adentrou o cômodo sem ser visto. Observou o lugar luxuoso, repleto de móveis de alto padrão. Chamou sua atenção uma pilha de pastas sobre a mesa, etiquetadas com títulos enigmáticos. Ele começou a folhear, analisando contratos, planilhas e outros papéis que detalhavam investimentos. Então, seus olhos se fixaram numa pasta rotulada de plano de ação. Ao abrir, encontrou uma carta que aparentava ser pessoal. A cada frase que lia, o coração de Elias pulsava mais rápido. Havia referências claras a um conluio para controlar Elias emocionalmente, visando manipular sua fortuna e a empresa de seu pai. O texto fazia menções diretas a Verônica, a mãe dela e aquele enigmático S. Elias se viu tomado por revolta e descrença. Aquilo provava que seus temores tinham fundamento. Com mãos trêmulas, recolheu alguns desses documentos e os guardou, certo de que precisaria apresentá-los como prova. Deixou o escritório com pressa, tomando cuidado para não despertar suspeitas. Quase tropeçou em Laís no caminho. Ela notou a tensão estampada em seu rosto. "Elias, o que aconteceu?" Ela perguntou alarmada. "Achei algo que confirma tudo. Verônica e a família planejam se aproveitar de mim e do meu pai. Estão armando um golpe." Ele exalava indignação. Laís arregalou os olhos. "Então suas desconfianças procedem... Isso é grave." "Sim, e agora tenho provas", explicou Elias cada vez mais tenso. "Mas preciso de ajuda para garantir que esses documentos fiquem seguros. Você me auxiliaria?" "Claro, farei o que puder, mas tome cuidado. Eles não vão gostar de saber que você descobriu." Com a ajuda de Laís, Elias criou cópias dos papéis e enviou tudo a um advogado confiável, que poderia agir rapidamente caso algo acontecesse. Assim, tinha certeza de que o esquema seria revelado caso tentassem silenciá-lo. No dia seguinte, Elias decidiu confrontar Verônica e a família dela numa reunião formal. A ocasião havia sido marcada para decidir pormenores do casamento, mas Elias chegaria com uma verdade que mudaria tudo. No instante em que a família se reuniu em torno da mesa, Elias se levantou e, com as provas na mão, expôs a farsa. A reação foi imediata. Rostos chocados e tentativas desesperadas de explicar o inexplicável. Verônica tentou reverter a situação, mas Elias estava convicto em sua decisão de romper o noivado e impedir que seu patrimônio fosse alvo desse golpe. O ambiente se incendiou ainda mais quando o tal S apareceu, revelado como primo e cúmplice de Verônica. Saindo da mansão, Elias sentia o coração disparar em alívio e um toque de amargura. Queria apenas um relacionamento sincero, mas se deparara com um enredo traiçoeiro. No horizonte, ele avistou Laís à sua espera. Sabia que ainda teria de lidar com as consequências legais, mas estar ao lado dela, que oferecera apoio desde o início, amenizava a situação. Elias compreendia que precisaria reerguer sua confiança, mas tinha agora a certeza de que estava livre de uma armadilha e podia vislumbrar novas perspectivas, especialmente ao lado de Laís, que surgira em sua vida como uma presença genuína. Passados os eventos tumultuados na mansão, Elias sentiu uma mescla de alívio e hesitação.
Tinha resolvido a questão que o atormentava, mas as repercussões estavam apenas começando. Verônica e a família estavam furiosos, e Elias precisaria estar preparado para qualquer retaliação. Nos dias que se seguiram, ele se voltou ao cuidado de proteger todas as provas e de manter contato com seu advogado, certificando-se de que nada fosse silenciado. Laís, cada vez mais envolvida, continuava ao lado dele, prestando auxílio e oferecendo informações valiosas acerca dos movimentos da família de Verônica. Muitas vezes, as duas se falavam ou trocavam mensagens sobre qualquer mudança suspeita na mansão. Certo dia, Elias convidou Laís para um almoço rápido num café discreto, longe dos olhares curiosos. Sentaram-se numa mesa próxima à janela, degustando a tranquilidade que ali encontraram. "Eu não sei como retribuir tudo o que você tem feito por mim", disse Elias, fitando Laís com reconhecimento. "Sem você, eu teria sido engolido por essa gente. Não fiz nada demais." Laís respondeu humilde. "Foi sua própria coragem que te trouxe até aqui. Eu só ajudei como pude." Enquanto saboreavam a refeição, Elias percebeu quantas mudanças recentes ocorreram em sua vida. Descobrira uma traição, terminara um compromisso e encontrara um novo sentido ao lado de alguém que jamais imaginaria. Com voz serena, Laís comentou sobre sua vida, relembrando o pai e o peso de cuidar de sua família. Ela ainda alimentava o sonho de ingressar em um curso universitário para mudar de profissão, mas as circunstâncias a mantinham na mansão. "Meu maior desejo é me formar e ajudar outras pessoas. Tem hora que parece distante, mas eu não posso desistir." Elias se sentiu tocado e resolveu compartilhar uma ideia. "Se você quiser, posso te auxiliar a se preparar para uma faculdade. Talvez até viabilizar recursos. Não posso mudar o passado, mas posso te ajudar no futuro." Laís piscou emocionada. "Eu agradeço, Elias, mas não quero que você sinta que me deve algo. Sua companhia e apoio já são um presente." Elias insistiu, genuíno. "Não é questão de dívida, e sim de amizade e admiração. Confie em mim. Eu quero mesmo te ver alcançar esse sonho." A conversa retomou as complicações decorrentes do golpe descoberto. Elias ainda tinha assuntos a resolver, como formalizar as denúncias e blindar a reputação de sua família. Apesar de tudo, sentia o dia irradiar uma leveza trazida por Laís. Eles concluíram o almoço com a certeza de que formavam um time forte. Elias partiu com a disposição de lutar por justiça e dar o melhor rumo à própria vida, enquanto Laís, fortalecida, sentia-se mais confiante de perseguir seu objetivo. A gratidão e a conexão que compartilhavam faziam tudo valer a pena e mostravam que, após a tempestade, existia a promessa de um novo amanhecer cheio de oportunidades. Elias continuou a visitar seu advogado, empenhando-se em coletar qualquer detalhe relevante. Consciente de que a família de Verônica poderia reagir, decidiu manter também a segurança reforçada ao seu redor. Com as provas registradas oficialmente, Elias sentia que estava cada vez mais perto de encerrar aquele capítulo turbulento de vez. Laís permaneceu firme ao seu lado, e os dois construíam aos poucos uma nova rotina, mais leve e cheia de esperança. Certa tarde, enquanto Elias revisava papéis na casa de campo que pertencera a seu avô, local escolhido para se isolar e repensar a vida, recebeu uma ligação de Laís, que soava aflita. "Elias, preciso te contar uma coisa estranha. Acabei de receber uma mensagem anônima. Dizem ter informações sobre uma retaliação que estão planejando contra você." Elias sentiu o coração saltar. "O que a mensagem diz? É confiável?" Laís respirou, tomada pela apreensão. "Não sei se é confiável, mas a mensagem fala sobre possíveis ameaças legais e até riscos pessoais contra você." Ele engoliu em seco. "Tudo bem. Obrigado por me avisar. Vamos nos preparar." Elias retornou ao escritório improvisado na casa de campo, avaliando cada cenário possível. Assim que conversou com o advogado, reforçou o esquema de segurança, instalando câmeras e solicitando vigilância extra.
Enquanto isso, Laís colaborava no que podia, filtrando rumores na mansão e enviando qualquer informação suspeita. Era uma batalha silenciosa, mas Elias sabia que não poderia recuar. O desafio não era apenas jurídico, havia perigos reais. E Elias se preocupava cada vez mais com Laís, temendo que ela fosse alvo de represálias. Em resposta, ele a instruiu a ter cautela constante. Numa noite tranquila, a tensão pairava no ar. Laís apareceu na casa de campo, trazendo uma pasta de documentos que poderiam reforçar a defesa de Elias. Os dois se sentaram para analisar cada detalhe, verificando brechas que pudessem ser usadas a seu favor em tribunal. Estes papéis mostram transações suspeitas nos contratos da família de Verônica, explicou Laís, apontando para algumas cláusulas. Seus advogados podem explorar isso. Ótimo trabalho. Elias devolveu, virando as páginas, focado. Isso pode nos ajudar a desmascarar qualquer tentativa de me incriminar. Laís suspirou, franziu a testa e confessou. É tudo tão cansativo. Às vezes me pergunto se estamos prontos para o que virá. Elias se levantou, pousando a mão no ombro dela. O desânimo é normal, mas precisamos ter fé. Sem a sua ajuda, já teriam me destruído. Os dois decidiram unir forças e trabalhar intensamente naquela noite para se antecipar a qualquer manobra de Verônica. Trocaram informações, organizaram material de forma estratégica e contataram o advogado para um relatório de última hora. Nessa luta silenciosa contra ameaças invisíveis, a proximidade entre Elias e Laís só se consolidava. Enquanto o medo cercava, o apoio mútuo era o que os mantinha firmes, como se juntos pudessem enfrentar qualquer tempestade. Com o caso avançando, Elias sabia que o confronto na justiça se aproximava. Reuniu todas as provas, articulou-se com o advogado e preparou sua defesa para a audiência decisiva que viria. No tribunal, Elias apresentou de forma organizada cada documento e evidência que comprovavam a artimanha de Verônica e de sua família. O advogado deles tentou desqualificar os argumentos, mas Elias conseguiu rebater com solidez. Verônica e Clara estavam inquietas, percebendo que o cerco se fechava. A cada nova prova exibida, ficava mais claro para o juiz e para os jurados que Elias fora alvo de um complô. O dia foi exaustivo. Quando Elias e Laís se recolheram numa sala de espera, um silêncio denso se instaurou antes de ela perguntar. E então, como se sente? Elias soltou o ar lentamente, aliviado por ter dito tudo, mas também ansioso. Só nos resta aguardar a sentença. Laís fitou-o com doçura. Você foi corajoso. Conseguiu mostrar o que realmente aconteceu. Tenho certeza de que fez tudo certo. Os dias seguintes foram uma longa espera até que o tribunal deliberasse. Ainda que confiasse nas provas, Elias não conseguia evitar a tensão. Laís se fazia presente, levando mensagens de otimismo e ajudando-o a se distrair quando possível. Chegou então o dia do veredicto. O juiz entrou, o coração de Elias disparou. Em poucas palavras, o magistrado decretou que as evidências contra Verônica eram contundentes. Ela e sua mãe haviam de fato cometido fraude e manipulação e responderiam por seus atos. Uma onda de alívio tomou Elias. Sentia como se, por fim, pudesse respirar sem correntes o estrangulando. Afinal, a justiça prevalecera. Quando ele deixou a sala de audiência ao lado de Laís, notava o semblante atônito de Verônica e Clara. Aquilo trouxe uma mistura de satisfação e tristeza, pois, apesar de tudo, havia sido alguém com quem planejou casar-se um dia. Na saída, Elias sorriu para Laís. Não teria chegado até aqui se você não estivesse ao meu lado. Obrigado por tudo. Laís devolveu o sorriso, emocionada. Foi sua força que te trouxe a este ponto. Eu só te dei uma mão. Elias refletiu sobre como aquele ponto final marcava também um novo começo. Por mais que as consequências ainda reverberassem, não havia dúvidas. Podia seguir em frente. Com o veredicto favorável, Elias e Laís se sentiam prontos para começar uma etapa renovada. Mas sabiam que a transição não seria imediata. Havia ajustes a fazer tanto na vida pessoal quanto na profissional.
Elias optou por se isolar em uma casinha de praia que pertencera à família, buscando o sossego do mar para reordenar as ideias. Laís não hesitou em acompanhá-lo para ajudar na adaptação ao novo cenário. O clima litorâneo proporcionava paz. Longe do ambiente hostil da mansão e das tensões judiciais, Elias conseguia pensar com mais clareza. Durante conversas tranquilas, Laís o atualizava sobre qualquer repercussão do julgamento que chegava aos seus ouvidos. Além disso, dividiam sonhos e planos. Ele queria revigorar a empresa herdada pelo pai, mudando a cultura organizacional para algo mais transparente e benéfico à comunidade. "É hora de recomeçar", disse Elias numa manhã em que caminhavam pela praia. "Todo esse processo me abriu os olhos. A empresa pode ir além do lucro." Laís concordou, pisando descalça na areia. "Tenho certeza de que será um projeto incrível. E como planeja começar?" "Vou reestruturar os setores, criar projetos sociais, incentivar ações que façam sentido para quem trabalha lá e para as pessoas ao redor." Laís sorriu admirada. "Conte comigo. E não esqueça que tenho meu próprio sonho, estudar para crescer também." "Não esqueci, não. Quero te ajudar em cada passo, se você permitir. Sei quanto isso significa para você." Enquanto faziam planos, Elias sentia a brisa salgada renovar suas energias. Estava mais determinado do que nunca a fazer a diferença. E ao lado de Laís, acreditava que poderia mudar não só o próprio destino, mas também o de outras pessoas. Alguns dias depois, Elias recebeu documentos de um advogado que colaborava com as mudanças na empresa. Eram projetos de revitalização e parcerias que beneficiariam comunidades carentes. "Veja, Laís", disse ele mostrando os papéis. "As ideias começam a se concretizar. Parece que a resposta é positiva." "Fantástico!" exclamou ela. "Fico muito feliz de ver isso tomar forma." Com esse progresso, Elias e Laís se sentiam cada vez mais confiantes. Era como se as portas para um futuro melhor finalmente se abrissem. Os projetos sociais estavam a pleno vapor e Laís iniciava os preparativos para os estudos. Elias entendia que precisaria estar atento para eventuais retaliações de Verônica, mas com a vitória na justiça, acreditava que o perigo se dissiparia aos poucos. Precisava, porém, permanecer em alerta. A cada conquista, o laço entre Elias e Laís se fortalecia. A parceria que começou de forma inesperada havia se transformado numa cumplicidade sincera, unindo sonhos e corações. Com o caso encerrado, Elias e Laís passaram a cultivar a vida na cidade litorânea. Ele se dedicava cada vez mais à empresa e aos projetos sociais, enquanto ela começava a organizar a documentação para ingressar no curso desejado. Apesar de o cenário parecer mais estável, a transição para esse novo capítulo não se dava sem desafios. Elias precisava ajustar a equipe interna e assegurar que as metas planejadas fossem cumpridas. Laís, por sua vez, tinha de lidar com as ansiedades de entrar em uma formação exigente. Mas a tranquilidade oferecida pelo mar ajudava a equilibrar a correria do dia a dia. Num fim de tarde, quando o sol se punha e tingia o céu de tons rosados, Elias e Laís sentaram-se na areia, observando as ondas. "Isso tudo é muito louco, não é?" comentou Elias. "Há pouco tempo eu estava preso em um noivado falso. Agora, aqui estou, sentindo que a vida tem um rumo completamente diferente." Laís tomou a mão dele, afável. "Às vezes, as voltas que o mundo dá são justamente o que nos fazem encontrar o verdadeiro caminho." Eles permaneceram em silêncio, apenas curtindo a companhia um do outro, abraçados pela brisa marítima que trazia consigo um presságio de recomeços. Algumas semanas depois, Elias recebeu a notícia de que o primeiro programa social da empresa estava sendo lançado. Projetos de educação e desenvolvimento estavam começando a ganhar vida em parceria com órgãos locais. "É exatamente como sonhei", comemorou ele, compartilhando a informação com Laís. "Estou ansioso para ver o impacto disso em quem mais precisa." Laís vibrava com ele. "Isso é só o começo. Você ainda fará muito mais." "E eu?"
Bem, logo iniciarei minha jornada de estudos. Eles sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer barreira. Afinal, cada adversidade só servira para uni-los. A vida na cidade litorânea fluía com serenidade, povoada pelos sonhos que, dia após dia, se tornavam mais palpáveis. Após meses, Elias e Laís estabeleceram uma rotina. Ele conciliava as obrigações no trabalho com as atividades voluntárias, enquanto ela se preparava para o ingresso no ensino superior. O entrosamento crescia, enlaçado pelo sentimento que cultivaram nos momentos difíceis. Em certa noite, para comemorar os avanços, decidiram jantar num restaurante à beira-mar. Era um estabelecimento charmoso, com vista panorâmica do oceano. O clima ameno e a decoração aconchegante prometiam uma noite memorável. Elias chegou primeiro, garantindo uma mesa privilegiada. Quando Laís surgiu, trazia um brilho diferente no olhar, vestida de forma simples, porém elegante. Ele se levantou, beijou-lhe a mão e a conduziu até o assento. "Você está linda", elogiou ele, sentindo o coração aquecido por aquela presença. "Precisávamos mesmo de um momento para nós." "Também achei", sorriu Laís. "Precisamos celebrar nossas vitórias. Passamos por tanta coisa juntos." Eles pediram pratos especiais e conversaram sobre a semana. Laís mencionou as aulas introdutórias que teria em breve, falando de suas expectativas e receios. "Estou com um pouco de medo", ela confessou, rindo nervosa. "É um desafio enorme, mas também é o que sempre quis." "Você vai se sair bem", encorajou Elias. "Tem talento e determinação de sobra." Depois o assunto migrou para o progresso da empresa de Elias e como as iniciativas sociais estavam trazendo reconhecimento. "A equipe anda comprometida", explicou ele com entusiasmo. "É incrível ver as pessoas unidas para algo que faz sentido de verdade." Laís se mostrou orgulhosa. "Você está transformando a empresa em algo maior que um negócio. É inspirador." O jantar transcorreu em clima de alegria e cumplicidade. Ao final, Elias sugeriu um passeio pela areia. O céu estrelado criava uma visão esplendorosa e a lua refletia nas águas calmas, compondo um cenário perfeito. Caminharam de mãos dadas até um ponto isolado. Elias parou abruptamente e girou para encarar Laís. Havia algo de solene em sua expressão. "Preciso te dizer uma coisa importante", começou, a voz levemente trêmula. "Você surgiu num momento inesperado, mas tem sido a pessoa mais verdadeira e especial na minha vida." Laís piscou, mantendo a respiração contida. "Elias." Ele se ajoelhou na areia, extraindo do bolso um pequeno anel. "Você me deu coragem para lutar. Me mostrou o que é companheirismo e amor real. Então te pergunto, aceita ficar ao meu lado para sempre?" Laís deixou as lágrimas rolarem antes de responder. "Sim, Elias, eu aceito." Com o sim, Elias a abraçou forte, tomado pela emoção e por um misto de alívio e alegria. O mar testemunhava a promessa que ambos faziam de viver uma vida marcada por parceria e cumplicidade. Naquele momento, eles celebravam não só o fim de uma era conturbada, mas o início de uma caminhada compartilhada, onde o amor e os sonhos seriam cultivados juntos. E então, o que você achou dessa narrativa? Compartilhe aqui nos comentários qual parte mais te surpreendeu. Se curtiu esta história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais tramas intensas como esta. Obrigado por acompanhar até o final e até a próxima.